Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ângela, eu tenho 2 filhos com autismo e nós temos a síndrome do X frágil, mas o nosso X é forte. Então, hoje nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês e falar para vocês sobre como eu tive o meu diagnóstico de autismo e de síndrome do X frágil e quando foi também. Então, gente, eu já falei para vocês sobre o diagnóstico das crianças, como foi quando eu tive. E eu não falei de mim. Então, assim, eu gostaria de falar desde criança, assim, sabe? Eu tinha coisas assim que eu era diferente. Eu não entendia piada direito. Então, eu era assim, eu focava, tinha hiperfoco, sabe, em algumas coisas, né? Quando eu fazia uma coisa, eu queria só aquilo. Só que assim, tinha, por outro lado, eu tinha outras coisas, eu começava muita coisa e não terminava. E eu sempre tive aquela ritual para fazer as coisas, sabe? Ser muito sistemática, as coisas sempre tinham que estar naquele mesmo lugar, na mesma ordem. E, e aquilo para mim às vezes chegava a ser bem complicado porque me atrapalhava. Tudo eu sempre contava, até hoje eu conto, sabe? Quando eu começo a fazer alguma coisa, eu vou contando, não sei, porque os números começam a aparecer na minha cabeça. E eu vou contando, né? Não tem assim uma coisa específica. Eu também não podia pisar nos riscos do chão, né? Sabe quando tem piso, você tem que pisar no meio, não pode pisar nos riscos. Isso foi uma fase que, graças a Deus, passou, porque aquilo atrapalhava muito, me deixava mais lenta. E tive o problema da roupa no varal, que eu tinha que estender as roupas de acordo com o tamanho da roupa, de acordo com a cor do prendedor, de acordo com o tipo de roupa, de quem era a roupa, sabe? Aí essas coisas atrapalhavam muito a minha vida, sabe? E eu não tinha diagnóstico de nada, né? E muita coisa que acontecia também, eu via muita coisa, sabe? Via vultos, via espírito, né? Na minha cabeça era espírito e vulto. Não sei se era ou não, hoje eu não sei, né? E eu sei bem o que eu passei, sabe? Os medos que eu passei, os terrores que eu passei. Por vezes eu via um homem, eu lembro que eu era bem nova, tinha meus 20 e poucos anos ainda. E eu trabalhava numa loja de imóveis. E eu lembro que eu trabalhava no crediário naquela época. E sempre vinha um cara sentar na frente. Que tinha uma cama bem na frente. Assim, tinha um tipo assim, tinha um crediário aqui assim. Aí na frente tinha um jogo de quarto, um dormitório infantil. Que era aqueles guarda-roupa que tem aquele buraquinho que a cama fica enfiada dentro, sabe? Então era um guarda-roupa de solteiro mesmo, assim. E aí tinha aquela cama enfiada no meio, assim, tipo modulado, assim, sabe? E ele ficava bem de frente pro crediário. E, gente, era todo dia depois das 4 horas da tarde, vinha um homem sentar lá. E o homem sentava e ficava olhando pra minha cara. E eu falava, oi, boa tarde, posso ajudar uma coisa? E, gente, esse homem nunca me respondeu. Naquela época eu trabalhava sozinha no crediário. Então, assim, não tinha ninguém ali comigo. Às vezes ficava o gerente, assim, da loja, mas era muito difícil ele ficar lá. Ele ficava mais lá embaixo mesmo, que era muito superior da loja, né? Então, eu ficava mais sozinha mesmo. Ele ficava lá embaixo, junto com os vendedores lá e tal. E aquela loja, ela não era uma loja movimentada, era uma loja assim que tinha pouco movimento assim de cliente, né? Quem entrava realmente era para comprar, né? Então não tinha muita gente. Enfim, gente, esse homem aparecia lá. E aí eu falava com ele, ele não respondia. Daí eu falava, acho que ele vem aqui, sei lá, para sentar, para tomar café, não sei. E às vezes ele senta para descansar, né? E eu lembro bem da cara dele, gente. Juro pra vocês, eu lembro exatamente do rosto dele, lembro dos dentes dele, lembro tudo. Enfim, esse homem aparecia. Aí teve uma época que eu trabalhei até as 10 da noite, né? Na loja, e ia embora a pé pra casa. Eu ia embora, e aí no caminho eu via esse homem num lugar lá, e esse homem começava a me seguir até minha casa. Aí eu comecei a ficar com medo. Eu falei, ai meu Deus, esse cara tá me seguindo, esse homem tá me seguindo. Aí eu comecei a mudar de caminho, mudar. E aí, de repente, eu comecei a ver esse cara, esse homem em outros lugares, gente. Era o mesmo homem, gente, juro por Deus. Assim. Era a mesma pessoa, a mesma figura, ó, sinistra, sabe? Eu morria de medo dele, sabe? Nossa, tinha um pavor, um pânico dele. E um dia, você sabe o que eu fiz? Porque eu tava com tanto medo, assim, eu falei, eu vou falar com esse cara, eu vou ver o que ele quer, eu vou lá, né? Vou dar um tapa na cara dele, porque esse cara tá me enchendo o saco. E aí eu peguei e saí, assim, eu tava no crediário e ele sentou lá. Ele chegou e sentou na cama. E ficou olhando pra minha cara. Assim,
fazia assim. Ai, gente, que coisa horrível, sabe? Ai, que agonia. Aí eu lembro que eu fui lá e eu falei, eu vou pôr a mão nele, pra mim ver quem ele é. Aí eu fui, cheguei, gente, eu pus a mão no ombro do cara. Na hora que eu pus a mão, sumiu, sabe? Desapareceu, não tinha ninguém ali na minha frente. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara não é real, isso aí é um capeta, um demônio. Eu tô falando assim. Eu fiquei apavorada. Vocês não têm ideia do susto que eu levei, sabe? Eu não conseguia nem parar em pé depois, de tanto medo que eu fiquei, assim, nossa, minha perna faltava. E, gente, aí eu comecei a ficar desesperada. Aí comecei a ir pra igreja, sabe? Comecei a ir pra igreja. é, E, gente, todo lugar que eu ia, esse homem tava lá. Eu ia pra igreja, o homem tava na igreja, sabe? E ele olhava pra minha cara. Eu andava na rua, esse homem andava na rua, atrás de mim. E eu tava namorando o meu marido naquela época, sabe? Então, assim, eu lembro de um dia que eu fui na igreja com meu marido, né, tinha uma igreja lá, e a gente tava sentado meio no meio, assim, sabe? E eu não conseguia nem prestar atenção, sabe? No culto na igreja na época, eu não conseguia. Eu olhava pra trás e o homem tava sentado no último banco da igreja. No último banco. Aí ele ficava apontando o dedo assim pra mim, sabe? Aquela cara, sabe? Sorriso esquisito, né? E parece animatrônico, sabe? Assim, olhando. Nem existia animatrônico naquela época, faz tempo, faz mais de 20 anos, gente, isso. Aí eu peguei e falei pro meu marido, falei, Rafael, eu vou embora. Daí ele falou, mas por quê? Daí eu falei, o cara tá me seguindo, ele tá aqui, tá lá no último banco. Daí ele olhava assim, Angela, não tem ninguém no último banco. Eu falei, tem sim, o cara tá atrás de mim. Aí eu peguei, levantei agoniada, desesperada, uma coisa assim incontrolável, sabe? Aquela angústia de mim e saí correndo da igreja, sabe? E isso foi muito marcante. Né? E eu lembro que eu cheguei na parte do caminho, o Rafael foi junto comigo e tal. Eu cheguei numa parte do caminho, eu comecei a chorar, parei, comecei a ficar desesperada, chorar desesperadamente, não sabia o que fazer. Aquele homem tava vindo em cima de mim, parecia que ele ia vir em cima de mim, sabe? Enfim, não lembro mais. Depois eu lembro que a gente saiu dali, a gente foi embora pra casa. E a gente passou por isso muitas vezes. Depois a gente se casou, né? A gente se casou. Eu, se fosse meu marido, não tinha casado comigo. Eu falo pra ele que o mais doidinho lá em casa é ele, que casou comigo. Sabendo de todas essas coisas que eu já apresentava antes, né? E aí a gente se casou e depois de um tempo a gente morava numa casinha lá, a coisa mais linda, né, daquela casa que a gente morou, foi a primeira casa, né, foi o nosso início da nossa vida e vivi muito bem por um tempo e sem nenhum problema, tinha acabado um pouco aquelas visões, tinha passado, foi uma época muito boa, sabe, logo que eu casei. E depois de, acho que alguns anos de casada, uns 3 anos, 4 anos, sei lá, de casada, a gente estava morando num apartamento e de repente comecei a ter visões nesse apartamento, algumas visões, sabe? E eu via coisas, assim, via pessoas, eram pessoas, gente, na maioria das vezes eram pessoas, não eram monstros, assim, alguma coisa desse tipo, não, eram pessoas mesmo. E, e aquelas pessoas sempre estavam ali. Eu lembro que uma vez aquele monte de gente veio em cima de mim, sabe? Ah, enfim, gente. Aí eu trabalhei em outros lugares. Aí aquilo atrapalhou meu trabalho, atrapalhou porque eu via pessoas, eu ia atender a pessoa achando que era alguém e não era. Aí eu passei com o médico. Foi a fase que eu engravidei do Iago. Um pouco antes de eu engravidar do Iago, eu entrei numa depressão muito profunda. Eu surtei mesmo, sabe? Aí eu tive que viver na base de medicamento, que tem um mês que apagou mesmo da minha vida. Tem um vídeo falando mais assim sobre isso. Vou deixar a descrição aqui embaixo se vocês quiserem ver. E foi muito difícil para mim. Enfim, anos e anos se passando, essas coisas aí eu voltava e voltava. Até que o Igor, assim, depois de um tempo, ele foi diagnosticado também com autismo e tal. E ele sempre via coisas, gente. Desde pequenininho ele sempre via. Ele via palhaço, ele tinha medo, sabe, de umas coisas assim. Não tinha nada a ver, ele via coisas assim. E como o Igor começou a ver coisas desde pequenininho, assim, eu tava mais vendo. Aí eu começava a ver também, sabe? E eu lembro que uma vez, assim, ele foi pro fundo do quintal e falou: mãe, tem um homem lá no quintal. Um homem maior que a casa. Daí eu falei: nossa, Igor. Daí eu falei: não fala nada como que ele é, não, eu vou lá ver. Aí lá vai eu atrás do homem ver o que era. Pois eu não vi um homem também. Só que na minha visão, assim, eu vi o homem, ele era um homem comprido, mas ele era magro, ele não era gordo, ele era magro, alto, usava
usava um chapéu e era maior que o tamanho da casa, assim, sabe? Bem comprido. E aí eu cheguei lá e falei, Igor, me explica que jeito que é esse homem. Ele não tinha falado exatamente, só falou que era um homem. E era grande. Aí ele pegou e falou pra mim exatamente as características que eu tinha visto. Eu falei, nossa senhora, agora. Será que é real esse homem aí? Será que é um demônio, né? Porque eu achava que era um demônio, sei lá, uma coisa espiritual. Aí, gente, foi pastor em casa orar, foi um monte de gente orar em casa. E no homem as coisas ruins não sumiam, sempre via coisa lá, coisa arada lá. E isso foi nos perseguindo por muito tempo, né? E eu sei que existem coisas espirituais que eu acho que existe sim, mas eu não sei se aquelas visões que eu tinha, que o Igor tinha, eram visões de algum espírito. Por quê? Agora eu vou explicar. Depois de muito sofrer com essas coisas, teve uma época que eu tava mal de novo, tem depressão de novo, passei com o médico, e o médico, eu tava tomando medicamento, e o médico falou assim, Ângela, eu quero que você passe com um psicólogo. Eu acho que vai ser importante para você falar com alguém, e assim, para eu saber também outras coisas, sabe? É, sobre outros sintomas, assim, para ver se tem alguma coisa a mais que eu posso fazer por você, né? Foi um médico que eu passei na época, que gostei muito dele. Aí, beleza, passei com um psicólogo. Nossa, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, sabe? E eu conversei com esse psicólogo muito tempo, eu contei para ele as coisas que eu vi, as coisas que o Igor via, as coisas que acontecia, né? Contava minhas frustrações para ele, meus problemas, tudo. E eu lembro que uma vez ele pegou e falou assim, Ângela, ó, o psicólogo me falou, você tem sintomas de esquizofrenia paranoide, que é a esquizofrenia, né? Não é aquela esquizofrenia que você fica, bate nos outros e tal, é um tipo de esquizofrenia aí, que você vê coisa, que não é real, entendeu? Daí ele pegou e me encaminhou, fez uma carta lá, me encaminhou pro médico, pro psiquiatra. Aí eu levei essa carta pro psiquiatra, expliquei pra ele, falei pra ele que era verdade, tudo que o moço tinha colocado lá e tal. E contei pra ele. Aí ele deu o remédio pra eu tomar, o medicamento. E, enfim, tomo o medicamento até hoje. E depois disso, não tive mais esses episódios de ver coisas. Às vezes, muito raramente, eu vejo uma coisinha ou outra, mas aí eu oro mesmo, porque eu sei que existe o mundo espiritual. Eu acredito que um pouco disso também pode ser que o diabo aproveita das nossas fraquezas, né, pra se infiltrar no meio dela. Mas eu acho que 99% não era espiritual, era um problema mesmo, né, mental mesmo, que foi resolvido, sabe? Tomando medicamento, fazendo terapia, passando no psicólogo e tal. E aí, eu passando com esse médico, ele me encaminhou para neurologista. E aí eu falei, meu Deus do céu, de novo, né? Aí eu cheguei a passar aos meus filhos uma consulta com a médica deles, que ela era uma médica que morava em Sorocaba, que hoje eles não passam mais com ela, porque ela não atende por nenhum convênio, né? Então a consulta com ela é muito caro, sabe? Ela é uma médica fenomenal, assim, sabe? Se eu pudesse, se eu tivesse condições financeiras mesmo, eu passaria com ela até hoje. Mas eu passei com ela as crianças e eu falei pra ela, sabe, sobre isso, falei sobre o que eu tinha passado com o médico, que ele tinha dado tal remédio pra mim assim, expliquei as coisas que tinha acontecido pra ela, né? E ela pegou e falou assim, Ângela, vamos combinar, você tem a síndrome de frágil, você é autista. Daí eu fiquei meio assim, né? Eu falei, como assim? Ela falou, olha, seus dois filhos têm a síndrome de frágil, foi feito o exame dos dois, você nem precisa fazer exame, porque... Aí ela explicou por quê, por causa que é da genética lá, explicou, não sei explicar pra você o que ela falou, eu sei que eu entendi. Na linguagem dela, que eu nem precisava fazer exame, porque era visível que eu tinha síndrome de frágil. E falou também que os meninos Ai, perdi, peraí. Enfim, a médica falou que eu tinha síndrome de frágil também e que eu tinha autismo, que assim, eu tinha muito comportamento de autista, sabe? Assim, muito comportamento, né, de autismo, assim, muita coisa. Daí ela começou a numerar pra mim as coisas que eu fazia que era coisa de autista, sabe? Coisa que autista geralmente tem essas características, né? Só as pessoas com autismo. Então, gente, me perdoa se alguém se ofender aí do jeito que eu tô falando, tá? Peço desculpa pra vocês, mas é o jeito que eu sou, tá bom? Assim, então, espero que ninguém se ofenda.
Aí ela falou isso e me deu um diagnóstico. Aí eu peguei e cheguei a comentar com o médico que eu passava. Daí o médico falou assim, você tem esses sintomas, você tem essas características. Só que isso é, vai mudar alguma coisa na sua vida? Ele falou, não vai. O que vai mudar? É você tratar os sintomas. Você tem que tratar os sintomas para você ter uma vida de qualidade. Então não adianta eu ficar dando um laudo aqui para você e não tratar você. Né? É bom você saber? Sim, é ótimo você saber. Por quê? Você tem possibilidade de saber o que está acontecendo, sabe? Ter essa consciência de que você tem realmente um problema e que você precisa cuidar disso para que isso não venha a se agravar no futuro, né? Então, a partir daí, gente, eu não sofri com esse diagnóstico, assim, não tive medo, não tive aquele problema que eu tive quando eu recebi o diagnóstico dos meninos, de ficar nervosa, não tive. Eu tive só esperança de melhorar. E, de verdade, realmente, depois disso, a minha vida se transformou completamente, porque eu fui buscar desenvolvimento pessoal, inclusive, que eu aconselho qualquer pessoa deveria cuidar do seu desenvolvimento pessoal, não só pessoas que têm algum tipo de problema, de transtorno, de síndrome, mas eu acho que todo mundo, porque isso faz a gente crescer, muda nossos pensamentos, muda muitas crenças que a gente tem, sabe? Então, para mim, sim, foi transformador mesmo. Então, eu agradeço por vocês estarem aqui comigo até agora. Desculpa, o vídeo ficou meio longo, mas eu agradeço de coração pela presença de vocês. Peço que você deixe aí embaixo seu comentário, deixa aí um like se o conteúdo do canal aqui tá te ajudando de alguma forma, tá te agradando, sei lá, entretendo você, tá te trazendo algum tipo de informação relevante. E é isso. Se você puder compartilhar também com alguém que precise, fique à vontade. A principal que eu queria dizer aqui, gente, é que quando a gente tem algum tipo de problema que a gente acha que talvez seja espiritual, tá? Eu acho assim, você deve procurar todas as ajudas possíveis. Não estou dizendo para você deixar de ir na igreja e tal, não, mas vai no médico também, né? Vai na igreja? Vai, claro que vai. Continua firme, né, com a sua religião, com o propósito de vida que você tem. Mas vai no médico, porque tem coisas que é o médico que vai resolver. Porque se Deus permitir que estudasse, né, para isso, ele tem um propósito nisso. Se isso está acontecendo na sua vida, ele tem um propósito nela. Então, vai buscar ajuda que tudo vai passar, vai melhorar. Então, até o próximo vídeo.